E aí pessoal, aqui é o Pet e bem-vindos a mais um vídeo. Eu sumi por um tempo, por alguns meses na verdade, e pra quem me conhece já vai saber o motivo. Eu decidi me mudar do Brasil pra Europa e mais especificamente pra Itália. Então ainda tô me acomodando aqui, tem muita coisa nova pra me acostumar. Eu ainda não tenho meu escritório, então por isso que eu tô aqui segurando o microfone, porque tô sem meus equipamentos. Só tô com o notebook aqui, então tá dando um trabalho a mais pra gravar. Mas eu quis fazer esse vídeo ainda assim, um vídeo um pouco mais simples, mais rápido, pra não parar de postar conteúdo, né? Já faz alguns meses aí, então vamos lá. Esse vídeo é sobre quais tecnologias que você vai ter que aprender para se tornar um desenvolvedor web. E primeiro eu vou comentar o que é um desenvolvedor web, né? Basicamente, é um desenvolvedor que trabalha com tecnologias web e geralmente utiliza o front-end e o back-end para fazer essas aplicações. Então, pode ser tanto websites quanto aplicações web. E essa parte de web, o que quer dizer, né? O web é basicamente que vai rodar na internet. Para acessar essa aplicação, para acessar esse website, você utiliza a internet, utiliza um browser, como por exemplo o Chrome. Então é basicamente isso, né? Claro que tem coisas muito além disso, mas isso já é o suficiente para você entender. Então vamos lá. A primeira tecnologia que você tem que aprender, e a mais óbvia também, é o HTML e o CSS, que é a base de tudo, né? Acho que vocês já provavelmente já sabem, mas o HTML é o que vai dar a estrutura da sua página, a estrutura da sua aplicação, então a estrutura visual mesmo, né? E o CSS é o que vai cuidar de toda a parte de estilos, então todo o design do seu site, as cores, a fonte, a estrutura também, né, para organizar os elementos. Então é a questão visual, a questão da aparência e do design. Então, como dá para perceber, os dois conversam muito bem entre si. Você sempre vai estar usando essas duas tecnologias ao mesmo tempo, por isso que eu já comentei dos dois aqui também ao mesmo tempo, mas você geralmente vai começar pelo HTML e logo em seguida, depois de aprender um pouco da base, você vai já começar a usar o CSS. Então é bem importante também que você, claro, faz um curso, começa a estudar, mas faça projetos também usando apenas HTML e CSS para você poder fixar mais essa informação e para você treinar também e não acabar esquecendo depois ou tem que ficar voltando toda hora. Então é legal você fazer alguns projetos simples, mas não tão simples, para você conseguir fixar essa informação. E eu falo isso porque a próxima tecnologia depois dessas duas é o JavaScript. E o JavaScript, como também muitos já sabem, já é uma coisa muito diferente, porque o HTML e CSS é muito mais fácil, na minha opinião, porque é uma coisa visual. Então, tudo que você programa no código, você vai ver na sua tela o que está acontecendo. Enquanto o JavaScript pode ser muito diferente, já que é uma linguagem de programação em si, ou seja, você tem que ter uma lógica de programação para poder usar. Inclusive, se você não é da área de TI ou você não faz uma faculdade na área de TI, eu recomendo você estudar a lógica de programação antes de entrar em JavaScript, para você ter uma maior facilidade de aprender, porque se você não tiver lógica, pode ser que fique muito mais complexo e tenha que ver outros conceitos que não são particularidades apenas do JavaScript, né? Tá bom, mas o que é o JavaScript, né? O JavaScript ele também conversa muito bem com HTML e CSS, porque ele é o que vai dar toda a interação da sua página, a interação da sua aplicação web. O HTML é a estrutura, o CSS é o estilo, mas ele vai deixar tudo bem estático. Então, um website estático apenas te mostrando um conteúdo, por exemplo, mas o JavaScript ele te vai possibilitar que tenha elementos dinâmicos no seu site. Então, adicionar coisas, mover, mexer, remover, enfim, todo tipo de coisa é o JavaScript que vai dar essa possibilidade. E ele também possibilita fazer a comunicação com o back-end, que é uma coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então, é bem importante e pode ter certeza que a maior parte dos seus estudos para se tornar um desenvolvedor web vai ser voltado ao JavaScript, porque todas as outras tecnologias que eu vou comentar daqui a pouco são todas baseadas no JavaScript. Então, tem que estar muito bem já no JavaScript para poder seguir em frente. Não precisa estar, assim, conhecer tudo da tecnologia, toda a parte complexa, não precisa. É só conseguir se virar com a tecnologia, entender os conceitos principais e saber fazer aplicações pequenas. E a próxima tecnologia é Git e GitHub. É uma seção um pouco mais simples, porque provavelmente você já vai direto já, às vezes até usar isso desde o começo também. O Git e o GitHub nada mais é do que uma forma de você salvar os seus projetos, porque você não pode deixar tudo localmente, né? Você tem que poder acessar depois facilmente, ou poder, por exemplo, fazer com que outras pessoas consigam ver o seu código. Tem que estar em algum lugar. O GitHub é a plataforma em si, web, é o site que você entra para poder ver
ver os seus projetos e para poder compartilhar, etc, para poder guardar o seu código. E o Git é só uma ferramenta que você utiliza para se comunicar com o GitHub, por exemplo. Então, geralmente isso é feito com linha de comando, então você vai ter que usar o terminal, mas são comandos muito simples e que você vai pegar o jeito geralmente bem rápido, porque você vai ter que usar isso o tempo todo em qualquer empresa, em qualquer lugar. É assim, é implícito já que você tem que saber Git, então você vai acabar aprendendo por ter que usar mesmo para salvar os seus projetos. Então não precisa focar tanto nisso, mas aprende pelo menos a como subir o seu projeto para o GitHub e salvar eles lá, e também puxar projetos de outra pessoa para sua máquina e até o seu próprio código, né? E após isso, o mais importante aqui vai ser criar mais projetos, mas agora você vai fazer um projeto com HTML, CSS e JavaScript tudo junto. Então, é muito importante, pode fazer um projeto ou dois ou até mais ainda, dependendo da complexidade. Você pode fazer, por exemplo, vários projetos mais simples, mas usando conceitos diferentes, ou pode fazer um projeto maior, um pouco mais complexo, mas que inclui todos os conceitos. Então, é difícil dizer qual projeto você tem que fazer. Existem muitos por aí, é só dar uma pesquisada rápida, mas eu recomendo não fazer coisas muito, muito simples como um to-do list, que é uma lista de tarefas que todo mundo faz, não vai chamar atenção, pode até aprender, mas é uma coisa que é muito comum, muito simples, então eu recomendo você fazer de uma coisa que você gosta. Então pega um hobby que você gosta, tenta pensar em alguma coisa que te ajudaria dentro desse hobby e faz uma aplicação, um site sobre isso. Pode ser compartilhando informações, pode ser alguma coisa para gerenciamento próprio de alguma coisa. Isso vai te ajudar a reter mais informação, porque sempre quando a gente trabalha com alguma coisa que a gente gosta, pelo menos para mim, eu consigo gostar mais do que eu tô programando, gostar mais do que eu tô fazendo e reter mais informação também. Mas é muito importante que você faça projetos com todas essas tecnologias juntas e ainda suba para o GitHub usando o Git. E depois disso, você vai poder escolher entre dois caminhos. Você vai poder escolher o back-end ou continuar no front-end. E daí, a minha recomendação, e essas duas tecnologias é ou o Node, que é o back-end, ou o React, que é o front-end. E para o front, tem outras opções, né? Para quem sabe, tem React, tem Angular, tem Vue.js, então tem outras. Mas eu vou recomendar o React, porque é o que tem a maior comunidade, que as pessoas mais te ajudam, tem mais conteúdo, tem mais canais no YouTube, tem mais cursos. Então, eu acho que é mais fácil de conseguir aprender por conta disso. E é o que tem mais emprego também, então já é uma coisa muito positiva aí. Então, qual você deve escolher, né? Eu devo continuar no front-end para React, ou será que eu devo ir para back-end no Node? Eu recomendo usar o Node, porque as duas tecnologias utilizam JavaScript, claro, mas o Node vai ser muito, muito parecido com o que você já estava fazendo com JavaScript normal. A única coisa é que o Node é uma tecnologia que adiciona novas funcionalidades para poder trabalhar com back-end, para poder criar APIs, por exemplo. Então, eu recomendo mais o Node porque você vai treinar mais o seu JavaScript, que é a parte mais importante de tudo isso, e vai ser mais fácil de aprender porque não é tão diferente assim. Então, eu recomendo ir para o Node, e depois disso, e quando eu falo depois, não é um mês ou 2 meses, o quanto tempo for necessário para você se sentir relativamente confortável com o básico de cada uma das tecnologias. Levam meses e meses e meses para você aprender essas tecnologias, não é uma coisa muito rápida. Talvez HTML e CSS seja até bem rápido, né? Se fazer um curso assim, talvez já seja suficiente, mas leva o tempo que você precisar para se sentir bem com a tecnologia. Então, depois que você aprender o Node, você pode ir para o React, por exemplo. O React ele vai ser um pouco mais complexo, porque ele inclui muito mais outros conceitos que você vai ter que aprender dentro desse ecossistema do React. Então, por exemplo, JSX, que é o JSX, que é uma tecnologia bem parecida com HTML, mas feita para ser mais modular e é usada dentro do React. Então, você vai ter que entender desse conceito também. O jeito de programar é muito, muito diferente comparando o que você já estava fazendo antes com HTML, CSS, JavaScript. Então, é uma curva de aprendizado um pouco maior, mas é o core de um desenvolvedor web. É o framework principal que você vai usar para desenvolver suas aplicações. Então, também tem que ter um foco bem grande, mesmo que demore mais para aprender ou que a curva de aprendizado seja maior. Eu recomendo ir para Node depois do React, mas a escolha é sua. Pode experimentar um pouco experimentar um pouco do outro e ver qual que você quer realmente focar. Então, eu tô falando de tanto back-end quanto front-end, porque é o que eu prefiro. Eu sou um full stack developer, então trabalho com tudo. Mas se você quiser, você pode tentar focar só em um. Então, só em Node ou só em React. Recomendo aprender sobre tudo, pelo menos a base, né? Mas se quiser focar em um,
zero problemas também. E daí, depois dessas duas tecnologias, e é claro, novamente, criar projetos com Node, criar projetos com React. Então, faça APIs com Node. Primeiro, utiliza APIs já prontas, por exemplo. Depois, cria novas APIs na sua própria aplicação back-end. Conecta esse back-end com as outras aplicações que você fez, com HTML, CSS, JavaScript. Depois que você aprender React também, então faça uma aplicação front-end inteira com React, depois faça a sua API externa com Node.js e conecta os dois também e faz um projeto bem completinho, que é muito importante tanto para você aprender, quanto para você conseguir um emprego, porque infelizmente na área tem muita concorrência, tem que ter projetos que chamem a atenção no seu GitHub, então é bem importante ter projetos feitos até o final, bonitos e que não precisa ser assim, nossa, a melhor coisa do mundo, claro, ainda mais o seu primeiro emprego, por exemplo, mas é bem importante ser apresentável. Então, tenha projetos lá, mesmo que sejam básicos, mas tem que ter a parte mais importante para o aprendizado e para conseguir entrar na área pela primeira vez. Depois dessas tecnologias, tem o TypeScript, que eu considero opcional, mas é uma coisa que vai dar um diferencial gigantesco. Então, o que eu recomendo aqui é você começar a ver TypeScript, mas só o básico, só para entender o que é, como que usa e conseguir ler um código em JavaScript, conseguir entender o básico de tudo, como... E primeiro, para explicar o que é JavaScript, é basicamente uma extensão do JavaScript para deixar as coisas bem tipadas. E se você não é da área de programação, é difícil explicar, mas o JavaScript padrão, a linguagem, é uma linguagem bem flexível. Então, você não tem um padrão a seguir. E o TypeScript, ele vai deixar tudo mais padronizado, mais certinho. Então, é muito recomendado, porque, enfim, esse é um assunto para outro vídeo. Mas o TypeScript é extremamente importante. A maioria, hoje em dia, das novas aplicações estão usando TypeScript faz um tempo já. Então, eu recomendo muito você usar e estudar pelo menos o básico, que vai dar um diferencial bem grande já no seu currículo e também no seu conhecimento, né? E daí, construa um projeto também utilizando React com TypeScript, ou qualquer coisa, então, ou Node com TypeScript, por exemplo. Então, um projeto simples para você pegar essa base opcionalmente, mas eu recomendo, né? E depois disso, se você tiver escolhido o caminho do Node antes, você já pode ter visto essa parte, mas eu recomendo muito você aprender Node com Express. Pode ser antes ou pode ser depois, como agora, mas o Express é uma library, é uma biblioteca bem pequena para o Node, que ajuda a criar APIs, então ele facilita muito mesmo a criação de APIs. Então, se você estiver usando o Node puro mesmo, você vai ver que é uma dificuldade um pouco maior. Agora, com o Express, tudo, assim, facilita a vida, então eu também recomendo muito. Se você não tiver visto, já vê Express, a maioria dos cursos já é incluso junto, mas se não for, recomendo dar uma olhada também, porque praticamente toda aplicação Node hoje em dia usa Express. Tem outros frameworks mais complexos, mas por agora Express é mais do que suficiente. Próximo passo já vai entrar em banco de dados. E pode ser que seja muita coisa, mas de novo, eu estou listando as tecnologias, explicando cada uma, mas leva muito tempo para aprender cada uma, então leva o seu tempo que vai dar tudo certo também. Então, banco de dados tem duas opções. Tem o NoSQL ou o SQL. Então, não precisa entender o que significa. São conceitos diferentes de banco de dados. Mas você pode escolher o PostgreSQL, que é uma tecnologia, ou o MongoDB. Eu recomendo começar pelo Postgres, porque é uma tecnologia muito mais fácil, mais rápida e mais comum de se aprender e de usar no Node ou no React. Quer dizer, no Node, né, que é no back-end, do que o MongoDB. Então, eu recomendo o Postgres por ser mais fácil de entender. O MongoDB, ele é muito usado mesmo com o Node. Eles conversam muito bem, já é meio que padronizado de usar Node com o MongoDB, mas é uma tecnologia um pouco diferente, um pouco mais difícil de entender. Então, vale a pena dar uma olhada, mas eu recomendo o PostgreSQL primeiro para começar. E, novamente, coloca um banco de dados nas suas aplicações que você já fez ou cria outras, sempre criando um projeto a cada nova tecnologia que você está aprendendo para poder fixar essa informação, porque também até na hora da entrevista, na hora de tentar procurar um emprego, você tem que saber do que você está falando e tem que mostrar que você sabe com confiança. Então, é saber mesmo, ter esse conhecimento e não apenas já ter usado alguma vez. Por último, e o mais importante, novamente, eu já estou martelando a mesma coisa várias vezes, mas depois que você passou por banco de dados, é o fim da tecnologia, na minha opinião, para você se tornar um desenvolvedor web completo, mas você tem que criar, novamente, um projeto full stack
completo com React, Node com Express e um banco de dados. Então, pode ser um novo projeto, pode implementar um projeto que você já tinha, mas é muito importante mesmo você ter um projeto inteiro, completo, mas tem que ser um projeto diferenciado que vai chamar atenção, tanto no código ou no produto em si, ou no projeto em si. Mas eu recomendo que você escreva um código de qualidade, porque, obviamente, esse vai ser o seu trabalho, então é bem importante prestar atenção nos detalhes, prestar atenção em boas práticas. Então, enquanto você aprende, tenta pegar de cada uma das tecnologias quais são as boas práticas de cada uma, que você com certeza vai se dar muito bem. Mas também lembre que não precisa pegar muito pesado, assim, não precisa deixar isso te afetar tanto, porque todo mundo passou por isso, eu passei por isso, eu tive uma longa jornada de aprendizado para poder chegar onde eu tô hoje, e não é fácil, leva tempo, mas tem que ir com calma também para poder dar tudo certo. Então é isso, essas são as tecnologias que eu recomendo. Tem muitas outras por aí, eu foquei no ecossistema do JavaScript, mas tem Ruby, tem Python, tem várias outras tecnologias que eu não conheço a fundo, então eu não posso dizer. Então eu foquei no JavaScript, que é a área que eu trabalho e que eu conheço bastante. E espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like aí e coloca um comentário no vídeo também, que é bem importante. Se você tiver alguma dúvida, se tiver alguma ideia de algum vídeo, alguma coisa assim, é só comentar que estou sempre respondendo, mesmo que eu não esteja postando tantos vídeos por aí. Sempre que alguém posta um comentário, eu vou lá responder. Então é isso, pessoal. Valeu e até o próximo vídeo, que eu espero que seja logo.